Fala pessoal, tranquilo? Bom, o pessoal já me conhece aqui, meu nome é Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Eu não vou colocar vinheta nem nada disso, porque foi uma edição extraordinária do meu vídeo para falar sobre o resultado da perícia do acidente do cantor Alessandro. Lembra que eu fiz um vídeo aqui sobre isso? Eu vou deixar no card aí, em algum dos cantos da tela. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aí. Nesse vídeo eu falei mais ou menos a minha opinião sobre o que eu acho que possa ter acontecido e deixei claro o seguinte: existe a questão da perícia. A gente pode conjecturar baseado na dinâmica dos fatos e tudo mais, mas que somente a perícia iria bater o martelo. Saiu a perícia aqui, ó, hoje, dia 11/7, tá? Saiu a perícia com o resultado do acidente. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Laudo aponta que o acidente que matou o sertanejo Alessandro e outras 5 pessoas foi causado por estouro do pneu. O veículo estava a 109 km por hora. Gente, 109 km por hora. Eu disse no vídeo sobre a análise desse acidente que a perícia iria determinar, e não é muito difícil, tá? Porque o ônibus ele tem um equipamento chamado tacógrafo, e esse equipamento, obviamente, ele vai dizer o que aconteceu. É uma leitura fácil e simples. Eu lembro que o motorista, nosso colega, na época, ele deu uma entrevista aí para uma emissora de TV e ele afirmou que ele estava a 80 km por hora. Só que, como vocês podem ver, o laudo aponta que ele estava, no momento do acidente, a 109 km por hora. Ah, isso aí vai ser determinante para ele responder por homicídio culposo? Vamos lá, vamos entender aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu grifei. Ao G1, o delegado da DIG, Carlos Eduardo Vieira Ceroni, afirmou que o veículo estava acima da velocidade permitida. De acordo com o laudo, o ônibus estava em velocidade de 109 km por hora, acima do que era permitido na rodovia, que é de 80 km por hora. Lembram o que eu sempre falo nos vídeos? Às vezes você pode estar dirigindo direitinho, tranquilo. Só que em algum momento você deu excesso de velocidade e naquele momento você se envolve em acidente. Então tudo que você fez de bom vai ser meio que esquecido, entendeu? No momento era 80 km por hora o local onde ele tinha que estar andando ali. E ele estava a 109 km por hora. Agora, tem uma coisa interessante aqui, ó. O pedido que ficou pendente é saber se a velocidade acima do permitido foi determinante para que ocorresse o estouro do pneu e ocasionasse o resultado final do acidente. Então, isso é o que temos pendente. Vou pedir um laudo complementar para que seja esclarecido isso, disse o delegado Ceroni. Entenda bem, o fato dele estar acima da velocidade vai gerar para ele medidas administrativas, ou seja, multas. Agora, determinar se foi o excesso de velocidade que causou o acidente, que esse laudo complementar que vai dizer. Aqui, ó, vou continuar lendo com vocês, ó. Com o pedido do laudo complementar, que deve ficar pronto rapidamente, porque agora é coisa rápida. Segundo o delegado, será possível saber se a velocidade acima da permitida no trecho foi determinante para o estouro do pneu. Se acontecer isso, ou seja, se a velocidade foi determinante para o estouro do pneu, para a ocorrência do estouro do pneu, há uma imprudência, é o que ele está dizendo ali. Essa imprudência gerou o resultado, então ele pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção do veículo automotor. Entenderam o que ele quis dizer ali? Se não for determinante ali o fato dele estar a 109 km por hora, e ele tombou, se não foi determinante, não foi porque ele estava a 109 que o ônibus tombou, ele vai só receber medidas administrativas, ou seja, receber multa por estar trafegando em excesso de velocidade e não por ter acontecido o acidente. Aqui, ó. O delegado ressaltou que administrativamente o motorista poderá ser multado e sofrer infrações de trânsito por causa da velocidade acima da permitida. Para gerar um indiciamento, olha aqui, entre aspas, palavra do delegado, para gerar um indiciamento por crime, preciso ter o nexo causal entre a culpa dele e o resultado final, ou seja, que aquela velocidade gerou o estouro que causou o acidente.
porque já foi constatado. Eu vou deixar aqui essa reportagem que eu estou lendo aqui e o link de outra reportagem que fala sobre o estouro do pneu. Foi constatado isso. Ó, o laudo, vamos lá, aqui, ó. O laudo também possibilitou definir o momento em que o pneu estourou, pois isso era uma dúvida. Numa outra reportagem do próprio G1 está dizendo que eles estavam na dúvida de que momento o pneu estourou. Então, ó, o laudo também possibilitou definir o momento em que o pneu estourou, pois isso era uma dúvida nas investigações. Abre aspas. Se tinha ocorrido esse estouro depois do tombamento do veículo ou antes. Então ficou definido que foi antes do veículo tombar. Esse é um ponto importante. Agora, outro detalhe aqui, ó. De acordo com o delegado, o laudo também apontou que no trecho analisado pela perícia não tinha buraco na pista. Era um trecho muito bom. A gente viu aí na reportagem também, imagem aérea, era um trecho muito bom. Ou seja, o pneu sofreu um impacto anterior, mas a perícia não soube definir se foi horas antes, minutos antes ou dias antes, por não termos elementos para essa definição. Às vezes eu faço um vídeo aqui, gente, falando para vocês o que eu acho da dinâmica de um acidente, e muita gente vem aqui questionar: ah, mas Vaguinho, como é que você sabe isso? Como é que você sabe aquilo? Gente, eu não sei, vocês acabaram de ver aqui a reportagem que o perito, ele não soube dizer, nem sempre ele consegue apontar o momento exato, em que momento que o pneu tomou o impacto. Que ele pode ter batido em buracos dias antes, horas antes, minutos antes. Então, a análise que a gente faz é uma análise global. É óbvio que um perito da Polícia Civil, óbvio que ele tem elementos, ele tem muito mais condições de analisar tacógrafo, ele está lá no local, ele bate fotos, ele analisa a dinâmica. Eu aqui trago uma análise muito superficial, mas assim como eu não consigo determinar exatamente o que aconteceu em certas situações, eles também não conseguem. Mas esses vídeos de análise, eles servem para nos abrir os olhos. Então, quando você se deparar numa situação que você lembrar: caramba, eu vi um vídeo do Vaguinho nessa situação parecida e o desfecho não foi bom, o que eu devo fazer? Eu vou diminuir a minha velocidade, eu vou baixar a marcha, eu vou tomar minhas medidas cabíveis para não me envolver em acidente. O objetivo da análise é essa. Bom, gente, eu vim aqui só para trazer esse resultado da perícia, porque ficou faltando isso aí no vídeo, porque o acidente tinha acontecido um dia, 2 dias antes, então não tinha esse resultado. E agora tem. Muita gente comentou, gostou do que eu falei, entendeu o propósito, mas também é claro que muita gente criticou e falou: ah, mas você não é perito, não tem resultado da perícia. Pronto, tá aí o resultado. E infelizmente, se foi constatado que aquele excesso de velocidade de fato causou o acidente, infelizmente o colega, como vocês viram na reportagem aí, vai responder por homicídio culposo. É sem intenção, não é que ele tenha a intenção de fazer aquilo, mas infelizmente vai acontecer. Vamos abrir o olho, gente, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quiser deixar um comentário aqui, ó, fique à vontade, porque eu quero saber o que você acha. Tamo junto, abraço!